Fernandinho? Isso aí, meu irmão. Tudo beleza aí contigo? Firme e forte. Tudo beleza? Nós vamos falar de um assunto muito importante para a galera jovem, e nós queremos, assim, realmente, principalmente nesse tempo de pandemia, de quarentena, a gente vê que tem muita gente se sentindo muito sozinha, muita solidão, o pessoal está ficando muito em casa, e a gente quer falar um pouco sobre esse assunto para justamente quebrar um pouco, mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Então, você que está entrando aí na live, você que já entrou aí, compartilha a live, vai compartilhando, vai mandando para outras pessoas, né? Gente, vamos dar introdução aqui ao nosso assunto. Nós vamos falar hoje sobre tipos de solidão. Como vencer um mal que é um dos maiores na nossa geração. Como vencer isso que é tão forte, tão grande na nossa geração. Então, primeiro a gente precisa definir o que é solidão. Então nós vamos definir aqui, às vezes você vai ficar aí perguntando, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Nós vamos falar então o que é solidão, depois nós vamos falar alguns tipos de solidão, aí você fala se você se identifica ou não, e depois nós vamos dar uma solução cristã, uma solução na direção de Deus, para você vencer a solidão de uma vez por todas. Alone, nevermore. Nunca mais ficar sozinho. Então, Fernandinho, fala pra gente o que é solidão. A definição de solidão do dicionário significa o estado de quem está só. Só de quem vive só. Muito simples. É quem Simples. vive só, quem se sente só, solidão, é isso aí. Então, vamos pontuar alguns tipos de solidão aqui. Alguns tipos de solidão. O primeiro tipo de solidão é a solidão familiar. Ou seja, o que é a solidão familiar? É o abandono de uma mãe, de um pai que abandona um filho. Aquela pessoa que se sente só. Por quê? Porque às vezes foi criada com a avó, às vezes a mãe não tinha condição de cuidar e foi parar no orfanato. Tem muita gente que sofre com isso e se sente só por causa disso. Não sente que tem a própria família, não sente que tem o próprio lar. Então, o primeiro tipo de solidão que a gente queria colocar aqui é a solidão familiar. É o sentimento e o estado de vida solitário de uma pessoa que foi abandonada pelos pais, ou até teve os pais dentro de casa, cresceu com o pai e com a mãe, só que eles viviam trabalhando, nunca deram muita atenção, não teve aquele relacionamento de mãe e filha, ou pai e filha, ou pai e filho, mãe e filho. Não teve aquele relacionamento de amizade. Eu vou falar para vocês, durante um tempo na minha vida, eu sofri com isso, por quê? Porque depois dos 12 anos, meus pais se separaram, e aí a família meio que espalhou, e a gente ficou... E eu senti essa solidão familiar durante alguns dias, e durante alguns anos, inclusive, de não ter meu pai perto, de não ter minha mãe perto, e eu ainda sofri um pouco mais com isso, porque eu acostumei com ter eles perto, e quando eu não tive eles perto, eu sofri bastante, me senti muito sozinho, sentia que em casa, eu morei muito na casa dos outros, morei muito de favor, e eu sentia que eu não era, que não era minha família, e eu me sentia sozinho, eu sentia falta do meu pai e da minha mãe. Então essa primeira solidão é a solidão familiar, é de quem sente que realmente foi abandonado pelos pais. Fernandinho, quer falar alguma coisa aí? É isso aí. É isso aí. Manda pra aqui. Vai tocando barco aí. O segundo tipo de solidão que a gente quer falar aqui nessa noite é a solidão do desencaixe social. O que é a solidão do desencaixe social? É a solidão de uma pessoa que não se encaixa em lugar nenhum. Ela sofre, geralmente esse tipo de pessoa já sofreu bullying, esse tipo de pessoa às vezes vê defeitos no seu corpo, vê defeitos na sua personalidade, e ela não consegue se encaixar em lugar nenhum. E por conta disso, o sentimento de solidão pega com força esse tipo de gente, que sente que onde ela está ela não é bem-vinda, que sente que onde ela está ela é a gorda, ela é a feia, ela é a magra, ela é a esquisita, ela é a pessoa que não se encaixa em lugar nenhum. E essa pessoa tem esse sentimento de solidão, de falar assim, como eu me sinto sozinha. Geralmente esse tipo de pessoa já tentou ser roqueiro, funkeiro, pagodeiro, já tentou ser de tudo, já se envolveu com skate, já se envolveu no futebol, e nada, ela vai sentindo que nada encaixou. E esse sentimento, inclusive, existe dentro da igreja, cara. A pessoa entra na igreja e fala assim, eu não me encaixo em lugar nenhum,
pessoa tem, tal pessoa tem, eu já ouvi isso, nossa, eu queria ter o talento da pessoa, eu queria ter o chamado da pessoa, porque eu sinto que eu não me encaixo em lugar nenhum, e eu queria, assim, sentir que eu faço parte de algo importante. E aí, por conta disso, a pessoa não consegue se envolver, a pessoa não consegue se desenvolver e fica se sentindo solitária. Esse é o segundo tipo de solidão que tem marcado a vida de muitas pessoas. O terceiro tipo de solidão, e antes de eu pular para ela, eu queria lembrar vocês que estão assistindo de compartilhar, porque quem sabe uma pessoa que você conhece se sente solitária, quem sabe você conversou com uma pessoa hoje e falou assim, cara, eu me sinto sozinho, me ajuda. E nós queremos estar aqui para esclarecer, para trazer uma luz, para trazer esperança e para trazer até companhia para essa pessoa. Então, vai no aviãozinho que está aqui embaixo e compartilha também com outras pessoas. E se você se identificar, fala aqui na caixinha que nós também queremos orar pela sua vida, nós queremos falar com você também. Terceiro tipo de solidão é a solidão por isolamento. O que é a solidão por isolamento? A pessoa, ela até tem a consciência de que ela tem família, de que ela tem amigos que amam ela, só que ela não consegue sair do seu quarto, sair da sua bolha, sair da sua vida, e ela quer ficar ali, ela quer ficar sozinha. Muito assim, muito característica da depressão isso. A pessoa tem consciência, ela tem consciência de que, às vezes ela até assim, de longe sente que Deus ama ela, de que a mãe ama, mas ela quer ficar sozinha, ela não se sente feliz. E esse isolamento traz uma solidão muito terrível. Esse isolamento é uma solidão completamente devastadora na vida de umas pessoas. Por quê? Porque além delas não ter contato com o mundo externo, elas geralmente ficam remoendo coisas dentro do quarto e não são tratadas nem saradas nunca. E isso é muito terrível. Então, esse terceiro tipo de solidão por isolamento é um dos mais terríveis também, é um que tem pegado muita gente, é um que tem machucado muita gente. Fernandinho, você já viu algum caso assim de algum desses tipos de solidão assim na sua vida? Ou você já se sentiu só também em algum desses casos? Fala alguma coisa aí pra gente. Já, com certeza, né? Muitas vezes eu, na verdade, praticamente nasci dentro da igreja, né? Até esses dias eu tava olhando aqui, eu tenho uma fotinha ali que eu acho que eu tinha uns 4 anos de idade ali, eu tava lá no meio do povo. Então, e no decorrer da caminhada, a gente chega um momento da nossa vida que a gente fala assim, eu não tô um peixe fora d'água. E várias situações, às vezes na escola, você se sente um peixe fora d'água, e às vezes isso vai causando algo, trazendo algo dentro da gente, que a gente começa a se retrair em áreas da nossa vida. Então, por exemplo, se a gente se sente retraído na igreja, a pessoa se sente ali, não sente que não serve para nada, não consegue fazer nada, aplicar nada, se sente sempre uma pessoa solitária ali num canto, isolada, uma pessoa isolada, para falar uma palavra correta, se sente sempre isolada, isso vai acarretando de sentimentos na nossa vida. E a gente pega aquilo e começa a trazer para dentro de nós, e aí começa a semear aquilo em outras áreas da nossa vida. Então, às vezes, começa ali só na área social. Só que, às vezes, o impacto é tão grande na nossa vida que a gente pega do social, começa trazendo para o familiar, do familiar pega pro psicológico, sei lá, pro trabalho, pro meio dos amigos. E quando vê, você entrou na depressão, aquela parada toda. Uma vez um pastor trouxe uma ministração e eu lembro, ficou bem marcada na nossa vida, porque ela fala assim, a ansiedade, ela acarreta a solidão, a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela tem que se cuidar, porque ela começa a criar passos para a solidão. Aí depois da ansiedade vem a depressão, a solidão, a depressão. Depois da depressão, a pessoa vai andando, vai se aprofundando, aquilo vai sendo tão forte que vem a opressão maligna. Sim. Sabe? Começa a ter medo das coisas, se sente oprimida, se sente aquela coisa forte. Depois da opressão, vem a pessoa, entra no estado limite, que é a possessão. Que aí é quando aquilo envolve a vida da pessoa. Nossa. E ela fica amarrada ali, que aí é só através de um tratamento espiritual mesmo. Possui aquele sentimento, e isso vai acarretando em doença, acarretando em possessão maligna, e aí vira
Vira Virou uma bola de neve. Uhum. Bagunça completa. E aí eu vou falar bola de neve, né? Tô brincando. A gente vai... E aí a penúltima, na verdade a penúltima, mas uma das que eu acho que é a pior tipo de solidão que tem. Por quê? Porque ela engana muita gente e muita gente morre sem saber, depressivamente, como você falou, do estado de possessão, completamente no estado completamente assim, quase que impossível de voltar, quase que impossível de restaurar, só um milagre mesmo de Cristo, que é a solidão sem estar só. O que é a solidão sem estar só? É aquele tipo, e é por isso que eu falo que engana muito, porque geralmente essa pessoa que se sente sozinha, ela está rodeada de gente, e geralmente ela não só está rodeada de gente, como ela é um pouco do centro das atenções. Não que ela chama a atenção para si, mas ela está sempre ali, ela é uma pessoa comunicativa, ela interage, ela geralmente ajuda as pessoas, ela conversa com outras pessoas, ela está rodeada de amigos, conversando sempre com um monte de gente, e posta foto, e faz vídeo, e faz live, e TikTok, e a pessoa é toda popular, mas ela, dentro dela, se sente sozinha. Ela está no meio de amigos, numa roda de amigos, trocando uma ideia o tempo todo, horas e horas, e ela sai dali se sentindo sozinha, sai dali sentindo que ela não pode confiar em ninguém, sai dali sentindo que ela não tem uma verdadeira amizade, onde ela pode abrir o coração, onde ela pode falar dos defeitos dela, onde ela pode reclamar sem ter um julgamento. Enfim, a pessoa se sente sozinha, achando mesmo que ela está rodeada de gente, mas ninguém daquela roda ali tá não só preparado, mas disposto a algo mais profundo com ela. E ela se sente sozinha. E esse é um dos mais terríveis para mim. Por quê? Porque geralmente as pessoas não percebem esse tipo de solidão. Por quê? Há uma máscara da solidão para balancear com a companhia de outras pessoas. E ela sempre está se envolvendo com tudo, ela não quer ficar parada, ela chega em casa, ela liga a televisão, ela quer estar conversando com alguém, e ela está ali o tempo todo, para ela não ter que encarar a própria realidade de solidão. E isso, para mim, é terrível. Não só para mim, mas se você for olhar para a sociedade, ela eu falo porque eu fui esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, e eu já fui o tipo de pessoa que às vezes estava na igreja, envolvia com uma série de coisas, mas saía dali me sentindo sozinho, saía dali sentindo que Deus não estava perto de mim, saía dali sentindo que eu não tinha ninguém que eu podia confiar, saindo dali pensando que minha família estava longe. E eu já fui esse tipo de pessoa, rodeado de gente, mas ao mesmo tempo sem ninguém. Rodeado de gente, mas ao mesmo tempo sem nenhuma aliança, nenhum vínculo profundo. E geralmente acontece assim com amizade, com namoro, às vezes está namorando com uma pessoa e se sente sozinha, casado, às vezes está casado com uma pessoa e se sente sozinha, e não se sente completo. E esse sentimento de solidão, ele acaba matando a gente. Mas agora, eu queria falar, e quem ficou até agora vai ver uma parte muito legal, que a pior solidão do mundo. Ela não só ela tanto é a pior solidão do mundo, que apenas uma pessoa suportou passar essa solidão, que é a solidão total. É o sentimento de estar sozinho, sem família, sem amigos e até sem Deus. Sem Deus. A única pessoa que passou essa solidão no mundo, que já veio aqui para a Terra e passou essa solidão assim com força, foi Jesus Cristo. E ele venceu essa solidão. Jesus Cristo foi para o Getsemane, e nós queríamos embasar essa conversa nesse texto. Ele foi para o Getsemane, e lá ele chorou sangue, e lá ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E os estudiosos da teologia dizem que quando ele fala, passa de mim esse cálice, ele não está falando da cruz. Porque já desde os profetas, até o próprio ministério dele, ele enfatizou que era necessário ele passar pela cruz, que era necessário que um todo perfeito, houvesse um sacrifício perfeito que salvasse a humanidade. Quando ele está falando ali, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, ele está falando daquele sentimento que ele sentiu lá na cruz, quando ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Quando ele estava, e é muito difícil para mim falar sobre isso e não me emocionar. Por quê? Porque ali foi a única vez em que um ser humano se sentiu completamente sozinho.
A Bíblia diz que ele se sentiu distante até do pai. O pai também deixou ele, abandonou ele. A Bíblia não errou quando ela falou assim, por que me abandonaste? Jesus passou pelo que a gente nunca suportaria passar. Ver estar sem família, estar sem amigos, ser traído por um povo que ele só amou e pior, ser completamente abandonado, se sentir longe do Pai, sentir que Deus não estava com ele. Isso foi a pior solidão do mundo, mas ele venceu. E quando nós entendemos que ele foi propiciação por nós, quando entendemos que ele foi propiciação pelos nossos pecados e substituiu a gente em tudo, ele substituiu a gente até na solidão. Ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Para que hoje nós pudéssemos dizer, Deus meu, tu nunca me abandonaste. Ele sofreu a solidão para que nós nunca pudéssemos dizer que estávamos sozinhos. Deus deixou o seu filho, Deus abandonou o seu filho por um tempo, para que hoje nós pudéssemos ter a certeza de que Jesus substituiu a gente em tudo e substituiu a gente na solidão. E ele não quer que a gente seja sozinho, não quer que a gente se isole, não quer que a gente sofra com a solidão de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele não foi completamente feliz aqui na Terra para que nós fôssemos completamente felizes. Ele não teve família aqui na Terra, não construiu família aqui na Terra para que nós pudéssemos construir família aqui na Terra. Ele se sentiu completamente sozinho, para que a gente não se sentisse completamente sozinho. Jesus não quer que a gente viva solitário, lobo solitário. Aleluia. Não. Jesus quer que a gente viva em comunhão, ligados, agarrados no corpo, enraizados em Cristo. Ó, com bom e com suave é. Ó, com bom e com suave é, quando eu, apesar da quarentena, consigo conviver com os meus irmãos, congregar com os meus irmãos, abraçar os meus irmãos e sentir que eu não estou sozinho. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então agora o Fernandinho vai ajudar a gente em como vencer a solidão. Se você está se sentindo sozinho, não desanima. Jesus tem solução, ele não quer que você fique sozinho e ele quer fazer companhia para você. O Fernandinho vai agora mostrar para a gente como a gente vence a solidão. O primeiro passo aqui, uma parte técnica mais bíblica, a solidão ela tem níveis. Se a gente pesquisar, os psicólogos que trabalham muito com isso, ela tem níveis. Ela tem um nível médio, leve, mediano e intensa. O leve é quando você se encontra, em alguns momentos, com pensamentos negativos. Então, começa aí. Quando você se encontra com os pensamentos negativos. Mediana é quando a presença dos pensamentos negativos começam a trazer sofrimento. E aí, então, aí já começa um nível mediano. Quando esses pensamentos negativos trazem sofrimento para você. E aí, a intensa é quando... Esse caso é quando o pensamento negativo começa a trazer um profundo sofrimento, junto com uma sensação de que não há esperança ou possibilidade de resolução. Então aí o negócio fica intenso. E aí eu elaborei aqui a forma de lidar com a solidão. A primeira forma aqui, para a gente correr, para depois quem tiver uma pergunta, mandar pergunta e a gente responder. Primeira forma de você se lidar com a solidão. Descubra o motivo da sua solidão. O que motivou você? Porque tudo existe um princípio. Então a gente tem que trazer na memória, lembrar aonde foi que tudo isso começou. Aonde que está a ferida? Porque o nosso Deus, ele não vai maquiar a coisa. Ele vai tratar na ferida. Jesus, ele sempre trata na ferida. Se a gente tem problema com dinheiro, ele vai lá e toca, ó. Você tem problema com dinheiro. Foi o que ele fez com Zaqueu. Se a gente tem problema com mentira, ele vai lá, você é mentiroso, ele vai tratar na nossa ferida. E aí, então, primeiro passo nosso, aonde tudo começou? Para que eu começasse a ter esse sentimento de solidão. Porque antes de tudo, antes de você conseguir superar o sentimento de solidão, é preciso entender a origem. Então a gente tem que entender a origem. Uhum. Porque é que nem, por exemplo, eu tenho um remédio para dor de cabeça. Mas eu tô com mal-estar, e aí eu vou lá na farmácia e falo assim pro médico, eu tô me sentindo mal, não tô legal. Aí vai falar assim, mas o que você tá sentindo? Eu não sei. Aí vai falar, mas como que eu vou receitar um remédio para você se você não sabe? Então a gente tem que saber. Entendeu? Se a gente tá com dor de cabeça, ele vai receitar um remédio para dor de cabeça, não adianta receitar um remédio para dor na unha.
E até em diagnósticos Vou assim, falar. o médico vai na origem, né? Você fala, tô com dor de cabeça, ele Na fala, origem. mas o que você fez hoje? Você fez alguma coisa que você não está acostumado a fazer? Você não dormiu bem? Ele sempre vai procurar a origem, né? Ele sempre procura a origem para A tratar. origem. Para tratar, é isso aí. Então o primeiro passo é descobrir o motivo dessa solidão. O segundo e até eu fui estudar bastante sobre esse passo aqui, que é divirta-se sozinho. Tem pessoas que não conseguem, é verdade, velho. Até isso aqui, ó, talvez você pense assim, se eu ficar sozinho, eu vou reforçar o sentimento de solidão. Só que uma vez eu li um livro que chama Desconforme-se, do Richard Guerra, eu acho o nome dele. E lá ele traz um pensamento de solitude. Você já ouviu falar de solitude? Sim. Tem uma diferença em solidão e solitude. Solidão, né, é aquela coisa opressiva, aquele sentimento ruim que você, às vezes, está no meio de pessoas, mas se sente sozinho. O solitude não. Solitude é o isolamento voluntário. Uma expressão foi muito usada pelo pensador Paul Tillich, que é esse cara aqui, que associou o termo à glória e à felicidade de estar sozinho. A solitude conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interior, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. Então, esse que eu estou falando de você divertir-se sozinho, esse ato de solitude, é você parar, você olhar para dentro de você e começar a falar, não, eu sou uma pessoa bonita, eu sou um filho de Deus. Começar a ver quem você é. Começar a se curtir. Começar a se curtir, porque às vezes a gente fica esperando o outro, esperando a esposa olhar pra mim e falar, nossa, que neguinho bonitinho, ai, que esposinho tchutchuco. Não, mas a gente tem que olhar pra dentro de nós e começar a se divertir sozinho. Sabe, aquela pessoa de bem com a vida. Eu até brinco, né? As pessoas dão risada, mas é que a gente tem que parar no espelho, né? E às vezes falar, nossa, mas que coisa mais linda é essa? Não é. As pessoas falam assim, mas se eu falar isso, eu vou estar me soberbecendo, vou estar me achando. Mas não é, se gostar, é falar assim, nossa, gente, esse cabelo só eu tenho, essa roupa só eu tenho, esse nariz só eu tenho, que coisa mais legal, que coisa linda. E é se gostar, né? É se falar, é se cantar. É isso aí. Ó, salmista, tem um salmo que eu não lembro agora, mas ele fala assim, por que te abate, ó minha alma? É ele falando para ele mesmo, por que te abate, ó minha alma? Confia em Deus. Confia em Deus, né? Então a ação de solitude é a gente olhar para dentro de nós e começar a alinhar os nossos pensamentos ali, a alinhar as nossas emoções, entendeu? Porque às vezes a gente quer alinhar o externo, mas o que a gente está precisando alinhar é o interno, é as nossas emoções, a nossa mente. Esse é o terceiro passo. O segundo passo, de divertir-se sozinho. O terceiro passo vem ali, construa amizades. Eu acho um termo muito interessante que o pastor Júnior, de Arapongas, ele sempre fala que gente precisa de gente. Gente precisa de gente. E Provérbios, aí que eu peguei aqui, ó, Provérbios 27:17, ele diz assim, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Mano, quando a gente... o passo 2 é se divertir sozinho, para você alinhar suas emoções. Mas o passo 3 é você se ligar às outras pessoas, porque Deus, ele não nos criou para viver desconectado, sozinho, sem... Não, ele nos criou como um corpo bem ajustado. E até bem ligado, né? É um passo gradativo, né? Porque aí você começa a se gostar e depois de se gostar, você tem espaço para gostar de outra pessoa. Então você fica nessa aquele negócio, né? Você começa a se amar, transborda em amor e esparrama nos outros. E acaba sem querer jogando em outra pessoa e aí você vai começar a construir amizade, né? Até, isso é interessante, porque o passo 2 é a gente olhar para dentro de nós e se divertir sozinho, a gente começar a se curtir. Qual que é o segundo mandamento? O segundo mandamento é esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que se a gente não nos ama, não fez o passo 2, como é que eu vou amar o próximo? Eu não tô amando nada. Então, se eu não me amo, eu não vou amar o próximo, né? Mas aí, então, o passo 3 é esse, construir amizade.
Provérbios 27:17 diz assim: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro amigo. Nossa, esse Salomão, o bicho é doido mesmo. Ó, e o 4, o 4 é o que é mais especial na vida do ser humano. Encontre Deus. Encontre Deus. Aí é garantido, nunca mais. Procure pela presença de Deus da mesma forma, da mesma maneira que uma pessoa que está sendo afogada, ela procura pelo ar. É dessa maneira que a gente tem que procurar Deus. Aí eu tenho um texto aqui que eu não vou ler inteiro porque bastante gente conhece ele. É a passagem de Elias. Elias, o versículo lá, eu vou resumir aqui. Ele fez aquele desafio lá para os 450 profetas de Baal, e aí Deus derramou fogo sobre o altar, depois ele matou os profetas de Baal, e aí a Jezabel ameaça ele. Ele acabou de fazer um feito maravilhoso ali. Fez fogo cair do céu. Deus derramou fogo no altar ali, ele matou os profetas de Baal, os inimigos, e de repente uma mulher ameaça ele vaza, morre de medo. Começa a ficar com medo. Se a gente fosse comparar com hoje, dizer assim, o cara foi lá, o cara desafiou o governo e venceu, aí o cara foi lá e ganhou a Copa do Mundo, aí o cara foi lá e ganhou o Mundial de Clubes, aí o cara enfrentou a Coreia do Norte, e aí de repente, depois de vencer tudo, ele recebeu um WhatsApp de uma mulher falando assim, eu vou fazer com você o que você fez com meus profetas. E aí, por causa do WhatsApp, o cara venceu o mundo. Então. O cara acabou com a vida dele. Ela mandou um mensageiro para ele, né? E aí ele diz assim, ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas, Elias aqui, sinto minhas entranhas consumidas por causa do zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, por quando os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. E fiquei solitário. É o que ele diz aqui. Eu fiquei solitário. Estou somente eu. Aí a solidão aqui, Fiquei solitário, estou somente eu. E agora procuro também tirar a minha própria vida. Elias, mano. O cara entrou no processo de depressão até o final, até o suicídio. O cara, ele acabou. Então a gente vê assim que isso acontece desde a Bíblia, tem acontecido nas nossas vidas, acontecer na Bíblia também. Porque, o cara tinha acabado de fazer um milagre espetacular. Elias é um dos profetas pra mim que eu acho que o cara era o mais... Cara, bicho, por isso que tá vivo até hoje, né? Tá vivo até hoje, mano. Muito doido. Tá vivo até hoje. Deus levou ele na carruagem de fogo, ele subiu no Edemoinho, então ele tá vivo até hoje. Não deu nem tempo. Então, ele ficou solitário, ele sentiu solidão. Só que aí Deus fala uma coisa para ele. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. E aí, lendo esse texto aqui, eu falei assim, nossa, velho, aí abriu a mente. O único lugar que nos tira da solidão, da depressão, da opressão, da possessão, da ansiedade, é na presença de Deus. É o que Deus viu a solidão dele. Aleluia. Só que aí Deus fala para ele: sai daí onde você está. Sai daí onde você está e vem para a minha presença. É o que Deus está falando para a gente nesses momentos, nesses dias de quarentena. Aleluia. Nós estávamos ali dentro da igreja, com os nossos irmãos, Só que no momento, a um período, Deus falou assim: sai da onde você está e vem para a minha presença. Talvez a gente está lá, dá uma alegria, glória a Deus, só que não está na presença. Aleluia. E aí Deus pega e fala: não, sai daí desse momento de solidão que você está vivendo e vem para a minha presença. Vem para a minha presença. E é o que é interessante. Aí, continuando o versículo aqui, então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento forte. Ele viveu o vento forte, ele viveu algo sobrenatural. Só que Jesus não estava ali. Deus não estava ali. Quando o vento arrefeceu, parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Aleluia. Em seguida, o terremoto caiu um fogo do céu. E o Senhor também não estava no fogo.
Mas depois do fogo, sussurrou uma brisa suave. E em seguida, assim que Eliseu percebeu que os murmúrios, puxou sua capa e protegeu o rosto, saiu e postou a entrada da caverna e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, nem no vento forte. Mas quando vem um sussurro. Às vezes a gente entra nesse sentimento, começa a passar por esse sentimento de solidão, e a gente podia falar assim, mas Deus vai vir como um terremoto e vai tirar ele da solidão. Não. A gente está ali passando por um momento de solidão, e Deus vem como um sussurro, sussurra no seu ouvido e fala assim: o que você está fazendo aí? Vem para a minha presença. Nossa, meu, isso é espetacular. Esse é o nosso Deus. Então, o quarto passo nosso para enfrentar a solidão é encontrar Deus. Amém. Elias, ele estava ali escondido. E Deus foi ao encontro dele. Só que nós devemos buscar a presença. A Bíblia diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então nós devemos fazer isso. Encontrar a presença de Deus. A gente está vivendo num tempo assim que muitas pessoas falam de Deus, mas não sabem quem é Deus. Não conhece. Não conhece o caráter de Deus. Não conhece os princípios de Deus. Uhum. As características, quem Deus é. Né? Então, a gente tem que fazer esses passos. Encontrar Deus, para Ele nos ensinar quem Ele é, o caráter dEle, mostrar o que a Bíblia diz, que Deus revela os seus mistérios àqueles que o buscam de madrugada. Olha o pastor Misael, ele está online aí, que eu vi ele aí, que é o líder do grupo de intercessão. Estão orando de madrugada, de noite, de dia. Então, não para. Deus revela os seus mistérios. Não para. Mas então a gente tem que fazer isso. Primeiro, repetindo aqui para a gente partir para as perguntas aí. O primeiro passo aqui. Descubra o motivo da sua solidão. O motivo que isso acarretou esse sentimento. Divirta-se sozinho. Divirta-se com você mesmo. Com o processo de solitude, que é você olhar para dentro de você e alinhar as suas emoções. O terceiro, construa amizades. Construir amizades? O que você está fazendo aí? Construir amizade. Construir amizade é muito mais do que você falar assim: eu tenho um amigo. Porque construir amizade é tijolinho por tijolinho. A gente começa a construir. Passo por passo, caminhada por caminhada. A pessoa fala para você: vamos ali. Você fala: não, vamos mais longe. Então, é construir uma caminhada. Ao ponto de você falar para a pessoa assim: não, essa é meu amigo de verdade. Porque quando eu chorei, ele chorou comigo. Quando eu dei risada e festei, ele festou comigo. É o que Jesus fala: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Construa amizades. E o quarto passo, encontre Deus. Encontre Deus. Desesperadamente. Louca e desesperadamente. Desesperadamente. É isso aí. Amém? Isso aí, galera. Se vocês têm uma pergunta aí, manda agora pra gente. A gente vai. Então, se você sofre de algum tipo de solidão, ou se você conhece alguém que sofre de algum tipo de solidão, é por isso que esse assunto é para todos. Porque se você não sofre disso, com certeza você conhece alguém que sofre desse mal terrível que é a solidão. Você agora tem todas as diretrizes para ajudar essa pessoa e até para se ajudar a vencer a solidão. Então, se você, seja por familiar, por desencaixe social, por isolamento, ou até por estar rodeado de pessoas e ainda se sentir sozinho, não fique mais nessa situação. E se você conhece alguém, não deixe que ela fique mais nessa situação. Ajude essa pessoa a achar a origem, ajude essa pessoa a se amar, a se gostar, a passar mais tempo se divertindo consigo mesma. Ajude essa pessoa a construir amizade. Seja você o amigo que você tanto queria ter no momento de solidão. Seja você a resposta de oração de alguém. E caminhe você e outra pessoa cada vez mais profundo em Deus, cada vez mais intenso e cada vez mais constante na presença de Deus. Gente, busque solitude, é muito legal, cara. Eu fui uma pessoa que tive um pouco de dificuldade de desenvolver isso. E solitude é algo muito massa. Você fazer o que você gosta com você mesmo, se curtir, se olhar no espelho.
e buscar a Deus ali. Não é nada solitário viver momentos de solitude. Pelo contrário, você se sente muito mais completo. Muito mais completo. Galera, até Samuel, pode falar. Uma coisa que a gente não fazia, mas hoje os pastores estão trazendo isso bastante para a gente, para a liderança da igreja tem nos trazido isso, sobre essa solitude, aplicar, como a gente, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas como eu vou aplicar isso de uma forma prática na minha vida? Como eu vou fazer solitude? O cara tá falando de solitude aí, mas na prática, o que é solitude? Pra mim mesmo. É o ato de meditação. É isso aí. A gente faz solitude através da meditação. Através de você se desligar de tudo. A Bíblia fala que a gente tem que meditar nela. Meditar nela, né? Meditar na palavra de Deus dia e de noite. Sim. E o que é meditar? É você pegar um texto ali e meditar. Começar a meditar. E solitude, o que é? É a gente meditar do pensamento. Tem algumas religiões que aplicam isso de uma forma mais abrangente, porque, né, não quero aqui entrar nos contextos, nos méritos de outras religiões, mas o que solitude é? É você fazer uma meditação, é você desligar os olhos do homem externo e olhar para o homem interno e começar ali como se fosse um minerador, como se fosse uma pessoa cavucando, como o pastor Levinho falar, buscando pepitas de ouro, buscando pedrinhas preciosas, porque se a gente olhar para dentro de nós, a gente não vai encontrar só uma pedrinha preciosa, a gente vai encontrar várias pedrinhas preciosas, sim. Que Deus escondeu dentro de cada um, só que está ali perdido, porque a gente olha para o lado externo e esquece do lado interno. Então, fazendo esse processo de solitude, a gente começa a tirar tudo isso para fora. É isso aí. Galera, a gente vai encerrando aqui por hoje. E amanhã, queria lembrar que amanhã tem live, tem aqui de novo, aqui na PowerPoint House 21, sobre missões. Então, a galera bem bacana aqui falando sobre isso. Queria que você também ficasse ligado aqui e mostrasse essa página para outras pessoas, porque muitas vidas vão ser edificadas através dessa página. Nós queremos orar por vocês. Amém. A gente vai orar junto aqui, eu e o Fernandinho, vai fazer um momento Amém. de amor aqui pela sua vida. Aleluia. E nós vamos encerrar a live. Beleza? Obrigado aí por quem ficou até o final, por quem assistiu até aqui, todo mundo que participou, e que você possa receber agora o melhor de Deus. Amém. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou com a gente. E aí nós estaremos aí, qualquer momento apareceremos de novo aí para conversar sobre outro assunto com vocês. Deus abençoe. Isso aí, galera. Deus abençoe cada um, Deus abençoe cada pessoa, os pastores presentes, cada igreja, cada campo representado, as outras cidades aí. Nós sabemos aí que essa página tem alcançado bastante pessoas. E cumpra os 4 passos para você não viver uma vida de solidão. Beleza? Nevermore. Nunca mais sozinho, hein? Rapaz, gente. Alô. Falou, Sam. Falou, mano. Tamo junto. Te amo.